Toda hora nós temos uma série nova, um filme novo, algo diferente acontecendo. E muitas vezes os cristãos são recriminados por acompanhar as mídias seculares, por se envolver com esses dramas que são vinculados em streams, em plataformas digitais ou mesmo através da televisão. Afinal, os cristãos não deveriam se envolver com isso porque essas coisas pertencem ao mundo. Como assim? O cristão então deve viver numa realidade paralela? Ele não deve se preocupar com as coisas chamadas do mundo? E afinal de contas, o que é mundo? Você está no canal Todavia, aqui a gente fala da relação entre a fé cristã e o mundo contemporâneo. Há muitos vídeos aqui no canal e a melhor maneira de você conhecer o nosso trabalho é por meio das nossas playlists e também assistindo aos nossos vídeos mais recentes. Então fica a dica aí. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, esses são os melhores caminhos. Agora, se você já conhece, já tem acompanhado, já tem visitado o canal várias vezes, fica a dica. Inscreva-se e também acione a opção de todas as notificações. Se você fizer isso, automaticamente você vai ficar por dentro a cada novidade que nós formos lançando por aqui. Agora, se você já é um visitante recorrente ou se essa é a sua primeira vez aqui, ou mesmo para você que já é um inscrito, não se esqueça de deixar o seu like, porque essa é a forma de você impulsionar o nosso trabalho. A plataforma reconhece aqueles vídeos que são apreciados e ajuda na sua divulgação. Então, se você quer promover o trabalho aqui do canal, por favor, não se esqueça de deixar o seu like. Bom, esse negócio de ser do mundo, pertencer ao mundo, é um debate muito antigo dentro do cristianismo. Exatamente o que representam os limites do mundo e até onde o cristão deve ou não deve ir é o que está em pauta em toda essa discussão teológica milenar. E quando a gente olha a raiz de tudo isso, o significado de mundo na Bíblia, a gente tem alguns significados. Um deles é o significado se referindo ao conjunto de pessoas que existem. Também, muitas vezes, há passagens bíblicas que representam o conjunto de coisas criadas por Deus, o mundo físico. Mas, especialmente, é o apóstolo João que traz um sentido diferente para a palavra mundo. Ele apresenta para nós mundo como uma mentalidade, um sistema de coisas que é contrário à vontade de Deus. Portanto, aquele que ama o mundo e tem amizade com ele não pode ser amigo de Deus. Ele também diz que os jovens cristãos são aqueles que venceram o mundo, portanto que superaram esse sistema de coisas, que não vivem de acordo com as regras dessa sociedade que não teme a Deus. E talvez uma das passagens mais mal interpretadas do Novo Testamento, quando o apóstolo João, na sua conhecida passagem do capítulo 3, verso 16, fala que Deus amou o mundo, ele não está aqui representando a totalidade de coisas, mas dizendo com isso que Deus amou seus inimigos. Deus amou aqueles que eram contrários a ele, a ponto de entregar o seu filho, para que mesmo dentro do mundo, dos seus inimigos, aqueles que crescem nisso, tivessem a vida eterna. Deus é capaz de se sacrificar por amor àqueles que o odeiam, a fim de salvar alguns entre eles. O apóstolo Paulo usa termos um pouco diferentes, mas também se refere a Satanás como Deus desse século, e diz que o cristão não deve se sujeitar a esse sistema de coisas, mas deve ter a sua mente transformada, renovada. Portanto, a Bíblia, de forma bastante consistente, fala que o cristão não deve ser refém da sua cultura, dos referenciais imediatos na sociedade onde ele está inserido, que ele não deve ser refém de uma filosofia que desafia a vontade de Deus. O cristão é aquele que deve viver de acordo com a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Quando a gente fala da cultura contemporânea, é uma cultura que se manifesta especialmente através de várias mídias, e a gente já falou um pouquinho sobre essa cultura que é conhecida como cultura de massa, especialmente a partir dos meios de comunicação que alcançam o maior número de pessoas, como o rádio, a televisão e posteriormente a internet. É claro que a gente já está numa fase chamada de Web 2.0, onde agora a internet ela não se manifesta mais naqueles grandes portais onde você via praticamente texto, mas você tem na Web 2.0 interação. As redes sociais é que dominam. Todo mundo agora quer ser produtor de conteúdo. Isso também representa uma oportunidade de pregação para o Evangelho, assim como foram todos os meios de comunicação anteriores a esse. Ao mesmo tempo, a gente tem que refletir que o conteúdo em grande escala que é produzido representa uma cultura que vai contra a vontade de Deus. E a grande pergunta é, o cristão pode consumir
seguir essas mídias sem ser afetado por elas? Essa pergunta é muito pertinente porque algumas pessoas se valem daquilo que eu chamo de o mito da imunidade. Entretenimento é uma coisa e vida cristã é outra. O meu entretenimento não vai afetar o meu pensamento, não vai afetar a minha forma de agir, não vai afetar o meu senso moral. É apenas entretenimento. É para que eu sente, eu me divirte por algumas horas e automaticamente isso não tem o poder de me afetar em outras áreas da vida. Mas seria isso verdade? Em primeiro lugar, nós temos que pensar que nada que é produzido é neutro, inclusive o entretenimento. Ele não é só entretenimento. Por trás das pautas que são exibidas nas séries, existem sim valores que são trabalhados. E quando eu me refiro aqui a valores, não são necessariamente valores dentro de uma moralidade que seja compatível com a Bíblia. Afinal, existem várias propostas morais. Existem muitas séries, por exemplo, que estão preocupadas em promover a igualdade de gêneros e combater a chamada homofobia, seja retratando personagens homofóbicos sob lentes negativas ou procurando humanizar relações e conflitos vividos por homossexuais. Há muitos filmes também que trabalham a questão de que as pessoas são diferentes e que elas têm crenças diferentes e que ninguém estaria certo ou errado. Nós temos apenas que abraçar essas diferenças e respeitar cada qual a opinião do próximo. As comédias românticas mais tradicionais são aquelas que defendem que duas pessoas podem se apaixonar e que têm que lutar pelos seus sentimentos. E muitas vezes nesses filmes, as pessoas abandonam parceiros e até mesmo cônjuges em nome do verdadeiro amor. Há filmes e séries também que promovem a violência extrema como uma forma de entretenimento, como se não houvesse nada de errado em ver corpos sendo dilacerados, pessoas sendo torturadas e a carnificina sendo exibida sem qualquer tipo de ressalva. Uma indústria bastante forte nos Estados Unidos é a indústria pornográfica. E há muitas pessoas que defendem a pornografia como uma espécie de entretenimento adulto. Não há nenhum problema em assistir, desde que você faça isso com responsabilidade e não se vicie. É o que essas pessoas argumentam. Então eu dei aqui vários exemplos de como as pessoas tentam racionalizar em cima dos conteúdos que são exibidos, como se eles fossem neutros, quando na verdade eles não são. Existem pautas gerenciando esses conteúdos. Quem produz, quem cria, quem roteiriza, faz isso dentro de uma moralidade, seja ela explícita ou implícita. E qual é o impacto de consumir esses conteúdos? Existe o princípio bíblico de que pela contemplação nós somos transformados. Então aquilo que nós admiramos, aquilo que nós assistimos regularmente, aquilo que nós vamos consumindo vai ter um impacto sobre o nosso pensamento e, portanto, sobre as nossas ações, as nossas opiniões e até mesmo afetar o nosso senso de moralidade. E não é de estranhar, como mostram algumas pesquisas feitas com cristãos nos Estados Unidos, que a taxa de divórcio, violência familiar e preconceito seja praticamente a mesma entre cristãos e não cristãos. Curiosamente, algumas pesquisas também mostram que o consumo de mídias envolvendo filmes e séries entre cristãos e não cristãos também não é diferente. Talvez esse seja um dos fatores pelos quais muitas das ideologias e correntes de pensamento presentes nessa sociedade de consumo estejam também entrando e influenciando a mentalidade de alguns cristãos. Alguém poderia perguntar a essa altura, então os cristãos não deveriam assistir filmes e séries? Isso é pecado? Bem, a verdade é que a mentalidade cristã nos leva a selecionar, usando lentes bastante seguras, princípios bíblicos, aquilo que nós vamos assistir. Eu particularmente penso assim, quando eu sei que um conteúdo claramente envolve algo que a Bíblia condena, eu não devo assistir. Quando eu sei que é um filme que tem um viés no qual se trabalha a imortalidade da alma ou magia, eu já não assisto. Se eu sei também que é um filme que envolve violência explícita ou possui um conteúdo sensual ou erótico, isso não é recomendável para mim. Eu não devo assistir isso. Então, aquilo que constitui a mentalidade cristã deve servir de filtro para nós ao selecionar conteúdo. A Bíblia fala de remir o tempo, como eu já comentei no vídeo onde eu falo de cinema. E eu recomendo que você assista esse vídeo, porque lá eu trato alguns aspectos dessa questão, não só restringindo a ir ou não ir ao cinema. Ali eu faço algumas considerações que serviriam de complemento àquilo que eu tenho dito aqui e vice-versa. Acho que os dois vídeos vão casar muito bem. Mas essa questão de remir o tempo significa que nós vivemos num mundo onde há pouco tempo temos que tentar recuperar o tempo e aproveitá-lo muito bem para viver para Cristo, para pregar o Evangelho.
Então a nossa vida não deve ser gasta em entretenimento. Pelo menos não nessa forma de entretenimento. Existe um conceito muito interessante que Ellen White traz, que é o conceito de recreação. Ela fala que o entretenimento ele rouba as nossas energias, e muita gente tem feito maratona de séries ou deixado de buscar opções mais saudáveis porque fica justamente preso no sofá da sua sala, numa poltrona confortável, assistindo a conteúdos já produzidos. Muitas vezes até sem refletir sobre o que está fazendo. Ao mesmo tempo, a recreação ela envolve algo útil e geralmente direcionado a um tipo de atividade que é diferente daquela que nós estamos habituados profissionalmente. Por exemplo, no meu trabalho, em geral, embora tem a questão do esforço físico, de andar, de percorrer longas distâncias, mas o meu trabalho muitas vezes ele é mais mental. Então, recreação para mim deveria envolver a parte física, uma atividade física útil que faça com que o meu corpo se reequilibre. Ao contrário, as pessoas que têm um trabalho mais braçal ou que envolvam mais atividade física deveriam buscar recreações que envolvessem mais o cuidado com a sua mente. E assim também devolveriam esse equilíbrio. Então, o princípio da recreação não é só gastar um tempo à toa sem fazer nada, apenas recebendo informações. A recreação tem que ver com o equilíbrio do corpo e das atividades que a gente desempenha. Enfim, em todas as coisas, nesse conflito que nós vivemos, podemos declarar de que lado nós estamos. Ou do lado de Cristo, procurando em todos os aspectos cumprir a sua vontade, ou, infelizmente, do lado do seu inimigo, quando nós permitimos que atividades, práticas e ambientes influenciem de alguma maneira a nossa mente para nos fazer fugir do plano de Deus em qualquer aspecto. E olha, isso é muito fácil, porque viver uma vida equilibrada é um desafio para todos nós, por causa da nossa educação, por causa da influência dos nossos pais, por causa das nossas experiências. Nenhum de nós é 100% equilibrado e precisamos lutar e aprender sobre a orientação do Espírito Santo, como remodelar isso em nossa própria vida. Espero que esse vídeo ajude você. Se ele ajudou, não se esqueça de deixar aqui nos comentários. Também curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, especialmente via WhatsApp ou pelas suas redes sociais. Um forte abraço, Deus abençoe você.